nos prender nos detalhes dessa história, mas José fora um menino que teve sonhos, e a Bíblia diz que os sonhos de José não eram um deles, foi o Senhor que colocou esses sonhos na vida de José, e por conta desses sonhos, ele passou a ser incompreendido pelos seus irmãos, e certa feita, ele indo a contar esse sonho aos irmãos e aos seus pais, até os seus próprios pais momentaneamente não entenderam os sonhos de José, e por conta disso os irmãos dele armaram para José para poder matá-lo, mas na hora de matar, o sentimento de irmão falou mais alto, o sangue que corria nas veias era o mesmo, então eles se projetaram, ao invés de matá-lo, vamos atirá-lo na cisterna, se morrer, morreu, ou as feras do campo vai devorá-lo. E quando voltaram para ver, José não tinha morrido, estava vivo ainda. E eles pensaram, e agora, o que nós vamos fazer com José? Ia passando uma caravana de ismaelitas que desciam para o Egito, e eles propuseram no seu coração, vamos vendê-lo como escravos, e assim fizeram, e José foi vendido como escravos pelos seus próprios irmãos. A Bíblia conta a história que quando ele chega, ele vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, Deus o abençoa poderosamente. A Bíblia diz que aonde ele colocava as suas mãos, Deus fazia prosperar. Amém? Aonde ele colocava as mãos, Deus fazia prosperar. E ele começou a crescer na casa de Potifar. E chega um dia que José era tão exemplo, tão modelo, que a esposa de Potifar, a mulher de Potifar, colocou os olhos em José e desejou José. E José, por algumas vezes, se esquiva, tenta se desviar, se desvencilhar daquela situação, mas uma certa feita, ela inflamada pela paixão, abraça, pega José à força e diz, não, deita-te comigo. E José, para escapar, deixou que a capa ficasse na mão dela, mas fugiu para escapar. Sabe por quê, irmão? A capa pode ficar, mas a presença de Deus não pode sair para você. E José escapa. Mas quando Potifar chega, ela vai contar a sua versão da história. Eu pergunto, em quem Potifar acreditaria? No menino escravo ou na sua própria esposa? Então Potifar acredita na sua esposa. E ela diz, olha, ele tentou me forçar, e contou a versão dela, e agora José, ele poderia ter sido mandado automaticamente